Qual é a novidade nesse caso? É que os bolsonaristas resolveram criticar a privatização da Sabesp. A Mônica Bergamo até fez uma reportagem sobre isso, trazendo mais informações, falando até que os bolsonaristas querem ir ao STF para tentar barrar a privatização da Sabesp, que é um desejo do governador Tarcísio de Freitas, também bolsonarista, e atacam a ANEEL. O primeiro a se declarar sobre isso foi o próprio Fábio Van Garten, né, que nas redes sociais ele falou a respeito da privatização, e aí pôs ali uma ironia. Em teoria, a privatização é maravilhosa. Aí ele falou assim: óbvio que a nossa casta continuará com todas as suas regalias, contudo temos que parar de olhar apenas para os umbigos de barrigas cheias de lagosta e Blue Label e começar a pensar num projeto de país grandioso. Outro que também agora falou, mas aí ele foi para um outro lado, foi o próprio Ricardo Salles, que está na disputa. E aí ele falou: olha, tivemos uma tempestade completamente fora do padrão. Ah, não foi esse, aqui é o prefeito. Ah, não, aqui tem o Ricardo Salles, que depois falou também sobre a privatização da Sabesp, e ele continua defendendo a privatização. Tem que privatizar tudo, mas com regras claras, com monitoramento e fiscalização rígidas. Coisas na mão do poder público é sinônimo de ineficiência. No entanto, outros já ficam ao lado aí do Fábio Van Garten e aí começam a criticar a privatização da Sabesp e aí já estão querendo ir ao STF, como diz a reportagem aqui da Mônica Bergamo, falando que eles querem ir ao STF para acionar ali André Mendonça, que é o ministro terrivelmente evangélico que foi indicado por Bolsonaro, para abastecer André Mendonça com informações sobre o prejuízo da venda da Sabesp, já para tentar melar uma eventual privatização da Sabesp, que ainda segue sendo discutida em São Paulo. Como é que você vê essa manobra, hein, Josias? Os bolsonaristas contra o bolsonarista Tarcísio em São Paulo? As pessoas não costumam gostar do que não entendem, né, Fabiola? E está ficando incompreensível o movimento do bolsonarismo em relação à Sabesp. Imaginava-se que a autofagia fosse uma doença da esquerda, mas a fome com que os bolsonaristas avançam sobre o governador Tarcísio de Freitas em relação ao projeto de privatização da Sabesp mostra que o bolsonarismo herdou a fúria canibal dos índios caetés que comeram o bispo Sardinha no ano de 1556, lá no litoral de Alagoas, né? Então, eles precisam se entender, mas é um canibalismo que as pessoas têm dificuldade para entender. Até não, é mais grave do que o bolsonarismo ir ao Supremo contra a privatização da Sabesp. O que eles estão cogitando fazer, e não é qualquer um que está dizendo isso, é o Fábio Weingarten, que era o chefe da comunicação da Presidência da República, hoje atua como advogado do Bolsonaro. O que eles estão cogitando fazer é ir ao gabinete do tremendamente evangélico André Mendonça para abastecer uma ação que foi movida pelo PSOL e pelo PT. Quer dizer, é o bolsonarismo aderindo a uma ação movida pela esquerda, PSOL e PT, contra a privatização da Sabesp. Aí realmente é uma autofagia que vai ser difícil de explicar. E o Tarcísio precisa se proteger, Fabiola, porque sempre se soube que o Bolsonaro é um oportunista e que ele não é aliado de ninguém a não ser de si mesmo. Agora, aqui estão exagerando um pouco, porque antes de saber qual é o potencial eleitoral do Tarcísio de Freitas para 2026, já estão comendo a perna do Tarcísio, estão mastigando, então é o bolsonarismo mastigando a si mesmo. Acho que eles precisavam analisar um pouco melhor e verificar se vale a pena fazer esse movimento, porque vai ficando muito ilógico. E, como disse, até o eleitor bolsonarista, cujos neurônios, a existência dos neurônios é desafiada pelo fato de estar ainda do lado do Bolsonaro, mas até esse eleitor desconfia do que não entende e está ficando incompreensível.
Em meio a toda essa briga política, né, e que envolve agora a Sabesp também, a água, a gente sem luz ainda em São Paulo, a gente tem aí mais de 200 mil residências e estabelecimentos comerciais sem energia há 4 dias. Há 4 dias sem energia. A gente até entrevistou, a nossa reportagem entrevistou o dono de um restaurante. O prejuízo dele já passa de R$ 20 mil, sem conseguir abrir estabelecimento. Fora o prejuízo do material que é estragado, né? As geladeiras quebradas e trazendo um prejuízo. Quem vai pagar por tudo isso? A gente recebe nesse momento aqui o ministro da Justiça, Flávio Dino, que já se pronunciou a respeito desse apagão em São Paulo e está aqui também para nos trazer mais informações sobre as cobranças a essa concessionária em São Paulo. Olá, ministro Flávio Dino, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez ao All News. Prazer falar com você, Fabiola. Muito obrigado pela gentileza do convite. Saudações também a Josias, Sakamoto e todos que nos acompanham. Vamos lá, ministro. Ontem mesmo o senhor colocou que passou isso para a Secretaria Nacional do Consumidor, para que eles fizessem a notificação. E qual é a resposta para o consumidor, ministro? Quem vai bancar esse prejuízo? De quem é essa responsabilidade? Até o momento, 200 mil imóveis sem energia em São Paulo. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a obrigatoriedade, nesses casos de mau funcionamento do serviço, de que o fornecedor faça a reparação do dano. Essa foi a razão pela qual ontem orientei o secretário nacional do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, para que fizesse a notificação e já indagasse da empresa como serão os canais ágeis para que as pessoas apresentem suas demandas e que, com isso, haja resposta efetiva para lares e comércios. Então, o trabalho nosso é nesse sentido da mediação inicialmente. Espero que a empresa tenha uma conduta ética, cumpra a lei e não seja eventualmente necessária uma judicialização.